nessa história. Acabe, no versículo 16, se eu não me engano, no finalzinho, começa a relatar a história, dizendo que ele então assume o reinado de Israel. E ele começa a fazer tudo que para Deus, aos olhos de Deus, era mal, aos olhos do Senhor, conforme diz a palavra. E ele então resolve e se casa com Jezabel. E isso faz com que ele levante uma estátua a Baal e faça com que as pessoas adorem a Baal. Fala-se igual diante dele, que beija Baal. Por isso até está escrito no versículo 18 isso. E Elias, vendo isso, ele dá uma palavra. Ele fala: segundo a minha palavra, não haverá chuva sobre esse lugar. Então, veio a palavra de Deus a ele, dizendo: se retira daqui e vai para junto do Oriente. E ele veio uma grande fome sobre aquele lugar. E ele ali, segundo a palavra de Deus, coisa maravilhosa, creio que todo mundo conhece essa palavra, mas ele bebia a água do ribeiro de Querite, e ele se alimentava de pão e água que eram trazidos pelos povos. Olha que coisa maravilhosa que Deus fazia na vida de Elias. E ele então, ele foi sustentado por povos durante um tempo, até que então veio um novo problema, e Deus manda que ele saia dali e que ele vá para Sarepta, e ali ele encontra com a vítima de Serepta, né? E ele, caminhando por ali, aquela mulher manda construir um quarto para ele. Ele dá uma palavra para aquela mulher, que ela seria a mãe. Aquela criança nasce, a criança adoece, morre, e ele então deita sobre aquela criança vive novamente. Então, Deus vai e manda com ele se apresentar diante de Acabe. E no versículo 20, no capítulo 18 e 21, tá? Elias pede para que seja reunido todo o povo de Israel, e também, vamos ver aqui, 20 e 21, 18, 20 e 21. Então enviou Acabe os mensageiros de todos os filhos de Israel e ajuntou-se os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguir. Se Baal, seguir. Porém o povo não respondeu nada. Ele vai chamar a atenção daquele povo e fala: olha, já mataram vários profetas do Senhor, Jezabel está fazendo junto com Acabe, se dobram diante de Baal, e muitas pessoas ficam um pouquinho lá, um pouquinho cá. Até quando essas coisas vão continuar? Até quando vocês vão continuar mancando entre um caminho e o outro? E então, logo no versículo 30, é feita então a disputa entre os profetas, os 450 profetas de Baal e Elias. E os 450 profetas de Baal morrem. E é nesse cenário, irmãos, que Elias, ele então, depois de ter derrotado os 450 profetas de Baal, Jezabel fala: olha, eu prometo que até amanhã, nesse mesmo horário, você vai estar morto, assim como os profetas foram mortos. Isso trouxe um grande temor no coração de Elias. Elias, então, ele pede para morrer, sai, foge e pede para morrer.